sou o Gui Sintra, eu tenho 28 anos e eu sou natural de Franca, São Paulo, interior de São Paulo. Eu entrei na ECA em 2011, no curso de Publicidade e Propaganda, período matutino, sou PPMat 11, não sei nem se fala isso mais, ou se é cringe agora. E apesar de ter cursado Publicidade, hoje eu não trabalho com isso, só indiretamente. Eu sou produtor de televisão, de cinema, sou diretor de televisão e sou roteirista também, criador de alguns formatos e algumas séries de ficção e não ficção para TV e para streaming. Eu tenho minha produtora hoje, a Farra, que deve estar escrito ali, ó, Farra, e é onde eu não imaginei que eu teria ido por esse caminho de abrir um negócio quando eu estava na ECA, e muito menos fugir da publicidade. Mas até então também não tinha a menor ideia que eu ia fazer publicidade até o último minuto. Então, acho que minha vida foi meio pautada por ir para lugares que eu não imaginava. Bom, como eu falei, vim de Franca, uma cidade do interior. É uma cidade, não é pequena, mas também não é grande. É uma cidade muito conservadora, a gente não tinha muito perspectiva de trabalhos culturais lá. Eu, pelo menos, nunca tive. Eu não tive esse privilégio de entender que poderia trabalhar com cultura, que fui descobrir só mais tarde, só estando na ECA, que é a minha grande paixão. Eu me lembro de estar no colégio e um dos grandes prazeres era escrever piada e passar para o professor. Eu, criança, adolescente, assim, passar para o professor ler na frente de todo mundo. Isso me dava um prazer enorme, assim, de fazer as pessoas rirem. E aí eu falei, nossa, eu amo escrever. E eu amo escrever piada especificamente. Onde que eu posso fazer isso? Comecei a procurar. E aí eu vi que tinha um curso queria muito estudar na USP, na universidade pública. Bom, e aí o inimaginável aconteceu, passei na USP, num curso que eu decidi no último segundo, mentira, não foi no último segundo, no último minuto. Pior que foi no último minuto mesmo. Que eu pensei no último minuto, sem certeza alguma. Não queria ir para São Paulo, mas falei, bicho, passei na USP, vou ter que ir. Lá eu vejo o que vai dar. E aí eu cheguei na ECA, e a ECA é uma escola maravilhosa, extremamente acolhedora, isso eu achei fantástico, uma escola com uma cultura fantástica, uma cultura com pessoas muito maravilhosas, pessoas progressistas, pessoas simpáticas, pessoas que se preocupam umas com as outras, e eu fiquei apaixonado por isso. Na vivência da ECA mesmo, eu conheci muitas pessoas na mesma situação que eu, e dando risada, a gente acabou, em 2011, quando eu entrei na ECA, fundando uma entidade. Estou rindo porque é muita besteira, mas é importante porque eu sou hoje, e é importante para descrever um pouco, ilustrar essa minha passagem pela ECA. A gente fundou uma entidade que se chamava Jeca Júnior, que era uma paródia da ECA Júnior, que é a empresa empresa júnior do CRP, do Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo da ECA. E a gente criou meio que parodiando, porque mudou muito isso depois que eu saí, mas eu lembro da gente presenciar muita dureza em alguns comportamentos ali da ECA Júnior. Eles se levavam muito a sério em algum lugar, e toda aquela sociabilidade que a vivência trazia, parece que tinha uma contracultura ali na empresa júnior muito dura, normativa. E aí, para zoar isso, não foi nada pensado, a gente criou a Jeca Júnior, colocamos de símbolo um bode, que não faz o menor sentido, mas a Jeca capta um pouco essa essência, captou indiretamente, sem saber, a essência da piada e da festa, que eu acho que são duas coisas que caminham juntas, são coisas extremamente subversivas nesse exercício altamente sofisticado que é produzir cultura e reinventar a vida. Então, a festa vem como um elemento poderosíssimo de produção de cultura, e a comédia também. Então, são coisas extremamente subversivas que estimulavam a gente a produzir, estimulavam a gente criativamente, e fez a gente, de certa forma, promover esses encontros. E isso é uma coisa que me marcou muito
e foi extremamente importante para a minha vivência na ECA e para o que eu sou hoje. Hoje eu trabalho com cultura diretamente, produzo cultura, produzo piada, e, e quero conseguir reinventar a vida a cada linha que eu escrevo ou cada câmera que eu seguro. E a ECA, para mim, pelo menos, ficou muito claro que era um instituto completamente diferente de qualquer outro da USP, pelo simples fato de uma besteira como a JECA se tornar viável. Por quê? Pelas pessoas. Com a JECA Júnior foi assim, nasceu como uma instituição paródica e é uma entidade extraoficial, mas para vocês terem ideia de onde a brincadeira chegou, a gente foi convidado, por exemplo, para ter uma barraquinha da JECA na festa junina da ECA. Assim. Aí tinha cada instituição da entidade ecana uma barraquinha. A barraquinha da Jornalismo Júnior, da ECA Júnior, da ECA Atlética, e aí da JECA Júnior ali. Porque as pessoas começaram a entender a JECA como uma entidade, o que é um completo absurdo, porque é algo que nasceu justamente para zombar disso e para promover fluidez cultural e, de certa forma, subverter aspectos pouco criativos e normativos que a gente via na ECA e que a gente nem sabia que queria mudar isso, nem se queria nada, só queria... Eu acho que quando a gente foi fazendo as coisas, esse tipo de motivação agora, inclusive eu estou pensando nisso só porque eu estou falando isso agora para vocês. E dentre as muitas paródias também, a gente chegou a parodiar o próprio Juca, com o Jaca, que é os jogos alcoólicos de comunicação, com só brincadeira que não fazia o menor sentido, não tinha importância alguma. Eu me lembro também, tinha o Intereca, que é o campeonato de futebol interno da ECA, deve ter até hoje também, mas eu me lembro que teve uma época que ele começou a ficar muito sério, e a galera do futsal começou a importar uma galera para jogar, e tinha uma tradição no Intereca antiga de, vou jogar com os meus amigos aqui da minha sala, aproveitar para a gente interagir e jogar, mas aí eles estavam formando uns times sérios, assim, meio panela, que tá tudo bem também. Mas a gente falou, impossível ganhar do time do futsal da ECA que treina todo dia, os caras estão jogando junto? Vamos zoar isso. Vamos criar uns times que não tem cabimento nenhum. Aí eu me lembro que eu me chamo Guilherme, sou o Gui Cinto, e eu me lembro que a gente falou, vamos criar um time então aqui. Na JECA tinham vários Guilhermes, que se chama Guilhermes. A gente chama todo mundo, só pode entrar no time quem se chama Guilherme. E a gente fez um time horroroso, mas muito engraçado, onde todo mundo só chamava Guilherme. Aí chegou no cúmulo da gente convidar o Lúlio, o professor de publicidade, que ele chama Luiz Guilherme. Aí eu liguei para o Lúlio, eu me lembro, na antiga época em que se usava telefone. Lúlio, tem um time aqui que chama Guilherme, a gente está fazendo para dar uma avacalhada aqui no campeonato. Você vem? Ele falou, vou na hora. E ele foi jogar. Tem essa foto até. Ele foi com a calça de vaca, que ele vai toda a primeira aula. Então é absurdo pensar como a ECA tem esse potencial gigante de promover encontros, de promover cultura e festa e sociabilidade e pertencimento com pessoas magníficas e que na minha vida não foi diferente. Eu vivi rodeado de pessoas fantásticas que, para mim, traduzem o que é ser cano e fora a parte acadêmica. A principal virtude da ECA, da cultura ecana. Tenho vários amigos que trabalham comigo hoje, que também foram nesses encontros que a gente tinha para criar besteira, a gente acabou levando isso para o mercado de trabalho e hoje a gente trabalha junto no audiovisual. Muitos professores também, não é só os estudantes doidos. O Carrascosa também é um professor que foi muito importante na minha trajetória. Beijo, Carrascosa, nem sei onde você está hoje, cara, mas muito obrigado. Carrascosa foi o cara que me incentivou a parar de escrever publicidade e começar a escrever... Não me incentivou a parar de escrever publicidade, se eu queria, mas ele só me mostrou que isso era possível. Olha o que eu ia falar aqui. Como se o cara fosse um antipublicitário no curso de publicidade. Não é isso, galera. Carrascosa é um baita publicitário. Mas, enfim, ele me incentivou. E, por exemplo, na época de fazer o TCC, eu tinha uma ideia
de fazer um TCC, fiz um TCC muito denso, assim, sobre narrativa em geral, storytelling e tal, só que ele acabava caindo para o lugar da roteirização audiovisual na hora de se aplicar praticamente, mas tinham princípios ali aplicáveis à redação publicitária, a N coisas, assim, eu queria muito isso, porque eu já tinha entendido que o meu caminho não era na publicidade, era no entretenimento. E eu, cheio de dedo, né? Putz, Carrascosa, então, publicidade aí não é minha praia não, hein, cara? Vou fazer um negócio aqui, porque eu acho que é onde eu vou ter o meu maior potencial aplicado até para a própria academia, né? E com mais ineditismo, etc. e tal. Obviamente, é um retorno para o curso, isso aqui é completamente aplicável na gramática publicitária, mas aí o caso faz aqui, fica tranquilo, pelo amor de Deus, me incentivou a ir atrás desse potencial ali do entretenimento. Muito obrigado. As pessoas da JECA, uma coisa também não poderia ser diferente, já falei muito disso aqui, mas a JECA, que nasceu como essa não entidade mais entidade possível, saiu do lugar ali só da comunidade cultural e virou físico. A gente foi morar todo mundo junto num apartamento ali no Butantã, a galera da JECA. Então, é muito engraçado isso. São pessoas extremamente importantes na minha vida pessoal e na minha vida acadêmica e profissional, porque era onde a gente dava a mão e desenvolvia habilidades que a gente jamais imaginou desenvolver. Eu, como garoto do interior, jamais pensaria em desenvolver. Então, tudo isso só foi possível, além dos estímulos acadêmicos e via professores da comunidade da ECA. E aí eu tava no Juca com a ECA e eu lembro que eu recebi uma mensagem de um roteirista, que hoje é um meu grande amigo, Danilo Nakamura, um beijo para você, querendo me conhecer, porque ele me conheceu que eu era o único imbecil que chegava no curso de roteiro que eu fiz muito apaixonado por comédia, pelo riso, e eles estavam querendo conhecer um novo roteirista. Ele trabalhava no programa do Porchat, na Record, na época, e ele falou: Gui, manda um teste aí, manda até domingo um teste aí com umas piadas, faz um monólogo, algo do tipo, para eu sentir teu texto e tal, te conhecer. E aí eu falei: ih, rapaz, estou no Juca, velho. Ferrou. Mas eu falei: não, pode deixar, até domingo eu mando. Domingo de noite, né? Ou seja, até segunda de manhã tá na tua mesa, segunda de madrugada ainda é domingo. Ele falou: beleza, pode mandar. Tava lá no Juca, falei: tô aqui, não dá para fazer nada aqui. A hora que eu chegar em São Paulo, eu resolvo essa bucha, mas já vou pensando. Eu tava lá no Juca, o Juca, que a gente fez a primeira edição do Jaca, da Jeca, Juca animado. E aí eu preocupado com isso, mas vivi muita coisa boa, fui contando piada para testar o tempo inteiro ali com a galera, foi muito bom. E quando eu cheguei em São Paulo, de domingo para segunda, às 2h, eu escrevi até às 3, 4 esse roteiro que ele me pediu, assim, não sei de onde veio a inspiração. Eu escrevi, mandei, ele adorou meu texto e eu fui acabar parando na redação do programa do Porchat. E aí eu fiquei apaixonado por essa coisa que hoje eu acho que é uma das minhas maiores paixões, que é a televisão brasileira. Eu sou apaixonado por algumas coisas, já perceberam. Sou apaixonado mas é verdade. Sou apaixonado pela ECA, sou apaixonado pela televisão brasileira. E pude viver a televisão ali pela primeira vez, TV aberta, no programa do Porchat, e foi muito legal. A partir dali eu comecei a me desenvolver como roteirista, estudando. Aí eu fui fazer um monte de coisa depois, porque de uma coisa você conhece não sei quem que vai para não sei aonde. Isso acontece muito na ECA. É o ex-ecano que está lá em tal lugar. Puta, não sei o que, eu vou para lá. E aí, nisso, eu trabalhei em alguns seriados de televisão, criei alguns projetos de não ficção para a Warner Media, um especial com o Leandro Hassum, de retrospectiva de final de ano, parodiando. Olha só que engraçado, minha vida é muita paródia, né?
mas parodiando uns especiais de retrospectiva, que é o 2020, foi meio que para brincar em tempo de pandemia, e criei mais recentemente com alguns amigos, com o próprio Leandro Hassum, que depois virou um grande amigo, com a Fabiola e o Nigel Goodman, são dois gênios da comédia. A gente criou um seriado de ficção para o Netflix, que se chama B.O., foi anunciado recentemente. Fui roteirista também desse seriado. Tá em produção, deve estrear ano que vem. Que mais? E virei diretor também, produtor, é lógico. Estou esquecendo. Ai, que loucura. Estou aqui atrás do letreiro e esqueci. Criei uma produtora, hoje eu sou produtor também. Criei a Farra, que é uma produtora de audiovisual também. E fui trabalhar com o mercado publicitário também, as coisas dão voltas. Então, a gente fez muita coisa para o mercado publicitário. Dirigi, inclusive, uma propaganda para a final do BBB, o Super Bowl brasileiro, com o Marcos Mion para a Disney. Eu que fugi da publicidade, voltei para ela do jeito mais absurdo, mais importante possível. Engraçado, né? E aí, esse trabalho na publicidade, sou diretor de televisão hoje também, dirijo o programa do Maurício Meirelles na Rede TV, o Foi Mal. Dirigi o programa da Boca Rosa no YouTube dela, dirigi uma série de ficção para o Lady Nada no YouTube dele, no Instagram dele. Isso, basicamente, meu trabalho hoje é muito fundamentado na comédia. Eu ia falar de um filme que eu estou fazendo agora também, mas é de comédia, que é um filme para a Disney, que eu criei junto com o Otaviano, que é uma criação, na verdade, do Otaviano Costa, está fazendo. Mas é comédia, tudo muito comédia, cara. Olha que engraçado, isso aí veio da ECA e foi potencializado pela ECA, e hoje é muito do que eu faço hoje. A cultura da ECA e da JECA, de fazer piada, de fazer festa, é o que, de certa forma, move minha vida hoje e move meu dia a dia. É engraçado quando a gente apaixona por uma coisa, né? Eu acho que eu me apaixonei muito por produzir e por fazer as pessoas rirem, e eu tenho aqui na casa, junto com o André, com o Gui Vieira, que é o nosso outro sócio, alguns projetos de ficção, de comédia também, muitos que vão numa linha mais nonsense, assim, mais pro absurdo, que é uma coisa que a gente gosta muito e que a gente já via na Jeca, com um bode que não tinha sentido nenhum aparecendo. Acho que quando a gente vai para um lugar mais absurdo, eu, pelo menos, acho mais engraçado, porque a subversão é maior, né? E eu acho que tem um pouco mais de sentido porque eu quero fazer, sentido porque eu quero apreender de sentido na vida que eu vivo. E, inclusive, vida que só começa a ser vida depois que a gente reinventa, né? E adiciona esses sentidos aí por meio desse sofisticado exercício que é produzir, viver, produzir e reproduzir, reinventar a cultura. Cara, e com base em tudo que eu vivi na ECA, se eu pudesse viver de novo, voltar no tempo, lógico, muitas coisas a gente faria diferente, outras iguais, mas tem uma coisa que eu com certeza faria igual e talvez mais. Se você está assistindo esse vídeo agora e está tendo o privilégio de ainda estar na ECA, faça isso. Se relacione. Se relacione com as outras pessoas, com os outros ecanos e outras pessoas em geral. Essa sociabilidade, como eu já disse, é a coisa mais rica desse instituto, e é o que, de certa forma, faz a gente ficar vivo e que vai fazer a gente descobrir coisas sobre nós que a gente nem imaginava. Então, sociabilize, se relacione com as pessoas, e esse daí vai vir um exercício muito fodido de pertencimento e de construção de vida e de história e criativo também. Eu acho que muito do fazer criativo meu se deu em função dessa sociabilidade. Pô, eu ia em toda a Quinta Igreja, velho. Tem ainda a Quinta Igreja? Me chama para ir na Quinta Igreja, galera. Eu amava a Quinta Igreja. Eu ia toda quinta-feira. Acho que eu faltei em 2 que eu estava viajando. Era uma coisa poderosa, poderosíssima a Quinta Igreja. Meu primeiro trabalho arrumei numa Quinta Igreja, às 3 da manhã. Já fiz a entrevista de emprego ali mesmo, com o Ecano das Antigas. Quinta Igreja é muito rica, cara. Muitas das coisas que eu penso hoje, que moldaram quem eu sou, e da cultura que eu produzo hoje, nasceu um pouquinho daquela cultura que era gerada lá na Quinta Igreja toda semana. Então,
façam festa, façam festa. Festa é uma coisa poderosa. Eu acho que é uma coisa muito importante. E a coisa mais importante, um pouco do que eu faria mais hoje se eu tivesse o privilégio de estar entrando na ECA de novo, que é uma coisa muito legal. Um ator ou atriz. Michael Palin, do Monty Python. Eu amo você, Michael Palin, que nunca vai ver este vídeo, mas eu adoraria que visse. Um humorista. Michael Palin, do Monty Python, que provavelmente, neste tempo da pergunta anterior para essa, ainda não sintonizou neste vídeo. Mas eu te amo mesmo assim. Você é muito engraçado. Mas já foi o Michael Palin, então vou falar outro. Fausto Silva, apresentador da Rede Bandeirantes. Te amo também, Faustão. Atuou no filme com o Sérgio Malandro, em que eles cantaram o Rap do Ovo, uma obra-prima, o Inspetor Faustão e o Malandro. Fausto Silva é um grande humorista, as pessoas não sabem disso, ou não querem admitir. O melhor programa da história da TV brasileira. Esse é difícil, tem muitos programas fantásticos, em diversos canais maravilhosos. A própria Rede Bandeirantes, alguns antigos de comédia que eu gosto muito, me influenciaram muito. Na Globo, óbvio. Porra, na Manchete, um monte de programa também que hoje a gente caiu no esquecimento, mas de vez em quando eu fico vendo e falo, meu Deus, puta que pariu. Deixa eu pensar para dar uma resposta boa. Caralho, aí você me pegou, hein? Mas eu acho que o melhor programa da TV brasileira, não dá para ser outro, é o Big Brother Brasil, galera. Não tem o que fazer. Por mais que a Fazenda, às vezes, tende a desafiar essa soberania com momentos ímpares para a história brasileira, o Big Brother Brasil, indiscutivelmente, é o maior programa da televisão brasileira. Felipe Prior, um primo meu distante do Mackenzie, Deus me livre, velho. Apesar de adorar o BBB 20, a edição mais fantástica da história dos BBBs, com personalidades maravilhosas, como a minha grande amiga Boca Rosa, que entregou tudo nessa edição. Adbala, uma lenda completamente equivocada, mas que promoveu muito entretenimento para a gente, dentre outros nomes fantásticos. O BBB 20 é uma obra de arte, que venham outros assim. Me chamem para assistir com vocês. A melhor festecana da história. Essa é difícil, eu poderia ser clubista aqui, falar das Dona Benta, churrasco da ECA, da Jeca, e outras dezenas da Jeca que, modéstia à parte, eram muito boas. Inclusive, vamos fazer uma, galera. Vamos fazer uma festa da Jeca tardia agora. Me chama que eu vou, a gente faz. Mas eu acho que as festas mais importantes da ECA eram as festecas que rolavam no meio dos Inters ali. Acho que eram as que tinham, porque estava todo mundo ali e era o que tinha sociabilidade ao extremo. Eram as minhas festas favoritas. E a Quinta Igreja, lógico, atuar, dirigir ou roteirizar. Aí vocês me pegaram. Aliás, eu sou ator também, sim, pouquinho, mas estudei um pouco, fiz umas participações aí nos filmes, tá lá na Amazon Prime, se bobear, vocês me acham. Mas eu acho que roteirizar, sabia? Porque eu acho que é o que eu faço de melhor, é a primeira coisa que eu fiz e que eu até hoje não me canso e quero fazer mais e mais. Acho que o conteúdo, a narrativa é o cerne da coisa toda. Inclusive, no audiovisual, não só eu, algumas pessoas costumam dizer isso, mas eu reforço. Os melhores diretores são ou roteiristas diretores ou montadores diretores, que têm uma visão muito substancial da obra ali, mais do que, às vezes, um fotógrafo diretor e tal. Então, acho que pela importância da roteirização e pelo prazer que isso me dá, pela emoção que isso me dá, pô, eu me emociono muito roteirizando e eu acho que essa é a minha grande paixão, assim, dentre as áreas de atuação. Direção também é uma coisa mais recente, estou descobrindo. Talvez eu mude de ideia no próximo vídeo. Se eu tivesse que escolher outra profissão, qual seria? Eu seria músico. Também, olha que engraçado, também tem na ECA esse negócio, era para eu ser cano de todo jeito. Eu
Eu amo música, é outra paixão minha. Inclusive, sou frustrado. Se bobear, eu gosto mais de música audiovisual. Talvez no próximo vídeo eu esteja fazendo música, que eu acho que é a minha grande paixão. Eu sou apaixonado por música brasileira e nunca tive a oportunidade de estudar isso muito a fundo, mas é um dos meus sonhos, que um dia eu vou realizar. E, aliás, o artista brasileiro, diga-se de passagem, tem que ser mais multifacetado. É bom isso, velho. Quando eu estava no programa do Porchat na Record, era uma puta dificuldade botar o artista brasileiro para fazer alguma palhaçada que ele não estava habituado a fazer, porque ele não sabia, ele estava extremamente restrito a uma coisa. Não tem problema nenhum em especialização, eu sou especializado em comédia, foi o que me abriu porta, é o que eu faço hoje, tá tudo bem. Só que eu também faço outras coisas, tanto outros gêneros quanto outras atuações. Sou ator, sou diretor, sou produtor executivo. Então, nesse caso do programa do Porchat, eu me lembro de ver as pessoas, tipo, cara, como assim você não quer cantar, velho? Canta aí, porra, você sabe cantar, eu sei que você sabe, sou teu amigo, lembro nos bastidores, já vi você cantando? Não, porque não sei o quê, não é o que eu faço, sou ator. Tipo, pelo amor de Deus, o artista brasileiro tem que ser multifacetado. Desabafo, momento desabafo. Mas eu acho que talvez eu vire músico também. Aí eu adiciono mais uma coisa lá para as coisas que eu faço. Pode ser que eu não faça nenhuma bem, porque eu não vou ter tempo? Pode, mas eu vou fazer. Um legado que eu quero deixar. A galera tá indo profundo aqui nos tópicos. Legado, cara. Não sei. Eu queria deixar um legado de festa. Farra é uma coisa importante na minha vida. Eu não estou fazendo merchan, não. É porque realmente é um conceito importante, a farra, a festa. Eu acho que a alegria é uma coisa extremamente subversiva. Estou repetindo algumas coisas aqui, mas é porque é muito importante. Eu acho que é um pouco da essência do que é minha obra hoje. Minha obra flutua, e quando eu falo minha obra, é meio chato, mas que é muito quem eu sou. Isso diz respeito a quem eu sou. Minha obra hoje flutua entre a desordem e a ordem. Eu sou um ser extremamente ordinário que não consegue suportar viver assim. Então, quando eu trago desordem para o que eu faço, quando eu trago festa, quando eu trago alegria, é um jeito muito poderoso de subverter e reinventar a vida. Então, façam festa, sociabilizem. Pertencimento cultural é a coisa mais importante que a gente tem. Uma das, né? Não é a coisa mais importante, lógico que não. Mas é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer quando a gente está fazendo essa atividade extremamente sofisticada que é produzir cultura. Qual o limite do humor? Tem vários limites, velho. Pelo amor de Deus. Odeio humorista. Não tem limite. Sou politicamente incorreto e eu sou legal. Não é legal, velho. Tem um monte de limite. Eu acho que a gente tem que trabalhar dentro sei lá, de uma esfera em que a gente contribua o que a gente está fazendo aqui nessa sociedade. O humor é uma atividade cultural muito forte e a gente tem que atirar no opressor, velho, e não no oprimido. Isso é uma coisa muito importante que a gente pode e deve fazer com o humor absolutamente subversivo que a gente tem. O humor, a paródia é uma coisa subversiva. A gente chama atenção para questões da sociedade. Como a gente chamava na ECA fazendo a jeca, que é uma puta besteira, a gente pode fazer num lugar muito maior, tratando-se do âmbito nacional. Então, eu acho que a gente pode usar o humor como uma ferramenta, como uma bala para mudar e contribuir para o progresso da sociedade que a gente vive hoje, que está, inclusive, triste em alguns lugares e feliz em outros. Uma pessoa que eu ainda quero fazer rir. Professora Irene Machado, aí do CRP, da aula de língua portuguesa, sei lá o quê, eu não me lembro. Mas é muito séria a pessoa. Ela, eu gostaria de me ver rindo de uma piada que eu um dia, porventura, venha a fazer. Posso, lógico, quero fazer todo mundo rir, o Brasil inteiro, não sei o quê, mas porra, é na miudeza que se constrói a maior potência humana. Então, é você, professor Irene Machado. Eu vou chegar aí na ECA, vou fazer você rir com alguma besteira. O que é a vida? Pô, pior que essa tem que responder sério, né? Eu não também, mas a vida, se bobear, já ficou claro que eu penso sobre isso nessas falas, mas a vida ela só existe uma vez que a gente reinventa o sentido através da cultura e da sociabilidade. Eu acho que a vida é festa, a vida é encontro entre gentes.
Bom, obrigado pelo convite, por estar falando essas besteiras aqui. Para mim é um prazer enorme, uma honra gigante estar aqui, velho. Eu sou apaixonado pela ECA, eu amo a ECA. E tudo que diz respeito a, de certa forma, celebrar isso, lembrar disso um pouco para fortalecer essa coisa que a gente tem, que é poderosa, que é a cultura ecana, e nossas vidas, de certa forma. Eu acho isso muito importante. Então, eu agradeço muito vocês pelo convite. Simples assim.